Nos primeiros 7 segundos, você precisa sentir uma promessa silenciosa surgindo dentro de si. A ideia de que existe um limite que, se aprendido hoje, pode mudar para sempre a forma como você se relaciona com o mundo. Essa promessa não vem de fora, mas de dentro, como um eco esquecido chamando seu nome. Jung dizia que o que negamos nos submete, e talvez seja por isso que sua vida sempre pareceu escapar das suas mãos quando você tenta agradar mais do que pode. Você está prestes a descobrir por que isso acontece e por que esse padrão silencioso precisa ser quebrado agora. A pergunta que surge é simples, mas perigosa. O que acontece se você continuar sem limites? Você vai entender em instantes. Espere, porque a revelação começa agora. Nos segundos seguintes, a tensão emocional se estreita como uma corda em volta do peito. Você sabe que carregar o peso de sempre ceder dói. Dói em lugares que ninguém vê. Dói na alma, no corpo, no inconsciente que registra cada sim forçado como uma microtraição contra si mesmo. Jung chamava isso de violência interior, o tipo mais silencioso. O tipo que você comete contra a própria psique quando teme decepcionar alguém. E aqui está o perigo real. Quanto mais você ignora sua necessidade de limite, mais sua sombra cresce faminta, esperando a hora de explodir. A pergunta é, por quanto tempo isso pode continuar sem um colapso interno? E a resposta está mais perto do que você imagina, basta permanecer comigo. Agora vem a primeira revelação parcial, aquela que atiça sua curiosidade mais primitiva. Você acha que não estabelece limites porque tem coração bom, mas Jung diria que isso é apenas a máscara. A verdade profunda proibida é outra. Você não diz não porque teme ser abandonado, teme não ser amado, teme ser visto como alguém que não vale o esforço. Esse medo é ancestral, herdado, tribal. É o medo da alma que foi condicionada a sobreviver agradando. E é por isso que você precisa ouvir o que vem a seguir, porque estamos apenas arranhando a superfície do que realmente está escondido por trás da sua dificuldade de impor limites. E o próximo passo abre um portal mais profundo. Nos próximos 7 segundos, uma nova promessa se forma. Você vai entender como transformar esse padrão, não apenas intelectualmente, mas visceralmente. O que você está prestes a descobrir é o que Jung chamaria de ato de individuação. O momento em que o indivíduo deixa de existir apenas para agradar e finalmente nasce como uma presença autêntica. Isso não é autoajuda barata, é transgressão psicológica. É a coragem de romper com anos de condicionamento emocional. E quando você entender isso, algo dentro de você vai realinhar-se. A sombra vai se acalmar, a alma vai respirar. Continue, porque a próxima revelação é a chave. Jung ensinava que o inconsciente sempre tenta nos salvar, mesmo quando sentimos que ele só quer nos ferir. Cada desconforto, cada angústia quando você tenta impor um limite é um aviso. Você não está vivendo como deveria. A psique tenta te empurrar de volta para o seu eixo, para a sua essência. Mas você aprendeu a silenciar esses sinais, aprendeu a se anestesiar, aprendeu a redefinir abuso como normalidade. E agora o inconsciente grita, porque sabe que você está se afastando de si mesmo. Se você continuar ignorando, a vida vai começar a te cobrar de formas mais duras. Mas se você ouvir, se você ficar, algo precioso será devolvido a você. E aqui está a verdade sombria. Você não perde pessoas quando cria limites. Você perde apenas quem se beneficiava da sua ausência de limites. Jung dizia que somos mais próximos da liberdade quando paramos de negociar nossa alma por migalhas de aprovação. Você não nasceu para ser muleta emocional, nem depósito de frustrações alheias, nem saco de pancadas psicológicas. Quando você aprende a dizer não, você filtra o seu mundo. Você separa o que te destrói do que te fortalece. Mas essa consciência exige coragem. Fique, porque é agora que a coragem começa a nascer. Você talvez não perceba, mas cada vez que diz sim quando quer dizer não, um pequeno acordo secreto é firmado dentro da sua psique. É como se você entregasse mais um fragmento da sua energia vital para manter uma paz que não é sua, mas dos outros.
Jung dizia que ninguém se torna iluminado, fantasiando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E aqui está a escuridão. Você acredita que só será amado se for útil. Esse é o pacto inconsciente que governa a sua vida. Ele nasceu na infância, quando você descobriu que ser agradável te protegia. Mas hoje, essa estratégia de sobrevivência virou sua prisão. E você continua oferecendo partes de si em troca de migalhas emocionais. Mas espere, porque a próxima revelação mostra como quebrar esse pacto invisível. Veja como a culpa aparece. Ela não é um sentimento natural. Ela foi construída em você como uma cerca elétrica. Cada vez que você tenta estabelecer um limite, a culpa te fere como um choque. Por quê? Porque você foi condicionado a acreditar que dizer não te torna egoísta, que proteger a própria energia é errado, que desagradar alguém te torna indigno. Jung afirmava que culpa neurótica é um inimigo interno mascarado de virtude. É a sombra vestindo roupa de santo. E enquanto você acreditar que cuidar de si é pecado, continuará permitindo invasões emocionais. Mas aqui está a atenção. E se a culpa for apenas um reflexo da antiga versão de você, aquela que já não serve mais? No próximo passo você vai enxergar isso de outro ângulo. Imagine por um instante que sua alma é uma casa antiga. Durante anos, as portas ficaram escancaradas para qualquer pessoa entrar. Pessoas que precisavam de você, pessoas que drenaram você, pessoas que confundiram sua bondade com obrigação. Só que agora a casa está em ruínas, as paredes rachadas, as janelas quebradas, o chão desgastado, e você ainda se pergunta se tem o direito de finalmente fechar a porta. Jung dizia que, onde o amor não está, aí está o poder. Talvez você precise recuperar o poder sobre quem entra e quem permanece na sua vida. Mas não se apresse, porque a próxima revelação vai tocar na ferida mais profunda. Aqui está a verdade proibida que quase ninguém admite. Você tem medo de perder as pessoas erradas, medo de perder quem nunca esteve verdadeiramente com você, medo de desagradar quem só existe na sua vida porque você nunca disse não. Esse medo é o mecanismo mais primitivo do inconsciente, o medo da exclusão tribal. Para Jung, essa é uma das raízes mais profundas do comportamento humano. Mas a pergunta é brutal. Você quer pertencer a um grupo que só te aceita se você se sacrifica? Esse é o tipo de ferida que molda vidas inteiras. Mas calma. No próximo parágrafo você vai enxergar o que realmente está em risco se continuar sem limites. O perigo não é perder pessoas. O perigo é perder a si mesmo. É permitir que sua voz interna fique tão abafada que um dia você acorde e perceba que não sabe mais quem é. Essa é a verdadeira catástrofe psicológica. Jung dizia que a maior perda é o abandono da própria alma. E é isso que acontece quando você se dissolve para ser aceito. O preço não é social, é existencial. A pergunta certa não é o que vão pensar de mim, mas o que eu vou perder de mim se continuar assim. É aqui que a individuação começa, e o próximo passo te mostra como resgatar o que foi perdido. Olhe para dentro. Há uma versão sua cansada, exausta, esperando que você finalmente a escute. Ela é a parte que foi engolida pela culpa, pela obrigação, pela necessidade de agradar. Ela é sua sombra emocional, acumulando tudo o que você nunca teve coragem de dizer. Jung descrevia essa sombra como a parte de nós que contém tudo o que reprimimos, inclusive nossa força. A força de dizer chega, de dizer basta, de colocar um limite que não se negocia. E essa força está prestes a ser despertada. Fique aqui, porque a ativação interna começa no próximo parágrafo. Agora você começa a perceber que limite não é muro, é filtro. Limite não é afastamento, é proteção. Limite não é egoísmo, é responsabilidade emocional. A culpa que você sente não é sua, é de quem se beneficia da sua falta de limite. Jung dizia que nós nos tornamos aquilo que fazemos repetidamente. E se você repete a entrega sem medida, se torna alguém que os outros consomem sem perceber. Mas quando você coloca um limite, o mundo ao seu redor muda. Alguns se afastam, os verdadeiros se aproximam. E você, pela primeira vez, se encontra.
O próximo parágrafo te mostra como manter esse encontro. O limite verdadeiro nasce em silêncio. Não precisa ser gritado, justificado, explicado. Ele é simples, direto, firme. Ele é uma decisão interna. Jung dizia que solidão não é falta de pessoas, é falta de si mesmo. E quando você diz não, você volta para dentro. Volta para si. Volta para o centro do seu eixo psicológico. Não é sobre convencer ninguém. É sobre permanecer inteiro. Mas aqui vai a micropromessa. O que vem agora é a peça final que faltava, a origem da sua dificuldade. A origem da culpa vem da sua infância emocional. Você aprendeu que amor era algo que se conquistava com comportamento. Aprendeu que presença dependia de desempenho. Aprendeu que ser bom garantia segurança. Essa criança ainda vive em você. E toda vez que tenta impor um limite, ela entra em pânico, achando que será punida ou abandonada. Jung dizia que nenhuma árvore pode chegar ao céu sem que suas raízes cheguem ao inferno. Você precisa tocar suas raízes para curar sua superfície. E agora você vai entender como reprogramar essa criança interior. Isso vem já no próximo mergulho. Para estabelecer limites sem culpa, você precisa dar à sua criança interior algo que ela nunca teve. Permissão. Permissão para se proteger. Permissão para não agradar. Permissão para não carregar o mundo. Permissão para existir sem justificativa. Jung acreditava que a cura começa quando oferecemos a nós mesmos aquilo que ninguém teve maturidade para nos dar. Esse é o renascimento psicológico. Você está se aproximando da verdade que muda tudo. Continue, porque a próxima revelação é a chave prática. A prática é simples, mas profunda. Antes de responder a alguém, pergunte-se: isso me fere ou me nutre? Essa é a bússola emocional que a psique sempre tentou te mostrar. Quando a resposta fere, o limite surge naturalmente. Dizer não não é rejeição, é alinhamento. Jung dizia que o inconsciente fala através de sensações, não de palavras. E quando algo te contrai, te comprime, te diminui, isso é seu inconsciente dizendo: proteja-se. No próximo passo, você aprende como manter esse estado. Manter limites exige ritual interno. Respirar antes de responder. Sentir antes de ceder. Honrar a sua energia como algo sagrado, não descartável. Parte da individuação é perceber que você é responsável pela sua própria paz. Ninguém fará isso por você. Jung afirmava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Seu limite não nasce no mundo externo, ele nasce no seu centro, e é aí que você está chegando agora. Mas aguarde. Estamos nos aproximando da última virada. A virada é esta. Limite não afasta as pessoas certas, afasta apenas as que não sabem amar. E aproxima as que sabem respeitar. Você nunca perde com um limite, você apenas revela. Jung dizia que tudo o que irrita nos outros pode nos levar ao entendimento de nós mesmos. As reações alheias aos seus limites mostram o que você deve manter e o que deve deixar ir. A culpa não é um sinal para recuar. É o último resíduo da antiga versão que você está deixando para trás. A nova versão surge no próximo parágrafo. E aqui chegamos. O limite é o nascimento da sua verdadeira identidade. Quando você diz não, não está rejeitando ninguém. Está escolhendo a si mesmo. Está curando anos de submissão emocional. Está reconstruindo a casa da sua alma. Está honrando sua luz e sua sombra. Jung dizia que individuação é tornar-se aquilo que se é. E agora você sabe. Estabelecer limites é finalmente tornar-se você. A culpa se dissolve quando você entende que se proteger não é ferir ninguém. É apenas existir com dignidade. E a micropromessa final é esta. Quanto mais você se escolher, mais a vida vai te escolher também. Limite não é barreira. É o portal pelo qual sua verdadeira alma finalmente retorna. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.